Eu sempre digo a você, feche seus olhos e ligue o seu coração no céu. Nós temos todos os motivos para estarmos muito felizes, porque o Senhor tem nos dado força, graça, direção, oportunidade, Ele tem nos dado vida. Não temos mais, ontem já passou, é passado. Também não temos amanhã, mas temos hoje. Esse é o melhor dia do mundo. É o único que temos. E é o dia que nós podemos fazer algo por nós mesmos, pelo reino. Então, não foi mais fácil para você estar aqui. Tenho certeza disso. Mas você venceu. Essa chuva, um trânsito terrível, obstáculos. E você está aqui. E acredite, o Senhor vê isso. Essa entrega, esse sacrifício, essa luta. Não, eu vou buscar a Deus. Ele reconhece. Isso é uma bênção. Então, se sinta muito feliz por você ter vencido absolutamente tudo e estar aqui para cultuar o Senhor. Isso é presente, isso é bênção. Isso se chama remanescente. É um remanescente que lutou com unhas e dentes, com todas as forças, colocou toda a energia. Chegou de língua de fora, mas eu disse, eu vou cultuar o Senhor. Eu vou lá. Vai ser diferente na minha vida. E eu vou dizer uma coisa para você. Não abre seus olhos, não. Mantenha essa concentração. Eu tive essa sede, essa fome desde o início da minha fé. Eu já contei aqui, eu vou dizer isso de novo. O pastor sabia que podia dar tempestade, fazer um sol de rachar, uma chuva, um frio. Todo mundo podia faltar, mas ele sabia que eu ia estar lá. Eu e as minhas 2 crianças. Eu tinha uma fome pelo Senhor. E quanto mais o tempo passa, mais fome eu tenho. E essa fome me ajudou demais. Porque eu coloquei muita força para buscar Deus. E eu posso te dizer uma coisa. Deus tem me recompensado por cada esforço ao longo da minha vida. Ele tem me recompensado. Mas eu sempre tive essa fome. Era dia de culto. Eu estava lá. Porque eu entendi que se Deus não fosse a prioridade na minha vida, nada ia fluir. E Deus tem sido a prioridade da minha vida. Muitas vezes eu sangrei, mas eu fiz a vontade de Deus. E acredite, aí está a diferença daquele que vai muito longe e daquele que talvez nunca saia do lugar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu entro na Tua presença e quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração por essa fome. Eu tenho muita fome pelo Senhor e o Senhor é atraído pela fome. E eu vejo que aqui tem pessoas que têm fome, porque eu sei que não foi mais fácil para elas, como em nenhum momento foi mais fácil para mim, e te servir, e te buscar, estar no templo. Mas, meu Deus, obrigada pela força, por essa fome que me despertou e que me deixava cada vez mais faminta, sedenta, pela Tua presença, pela Tua palavra. Porque quanto mais o tempo passa, mais diferença a gente vê. Então, obrigada também por entender que a gente não deve viver nem de passado, nem de futuro. Que a gente só tem o dia que se chama hoje, e é o dia que temos, e é o dia que temos que usar. O que recebemos ontem não é o bastante, todos os dias nós precisamos ser renovados, precisamos dessa proximidade com o Senhor, precisamos colocá-lo, mantê-lo em primeiro lugar, buscar a sua face, de forma persistente, contínua, intensa. Ah, Senhor,
É por isso que a tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E a tua palavra diz que muitos são os que entram pela porta larga, mas poucos são os que encontram a porta estreita. Lamentavelmente, por mais que tantos ouçam, poucos são os que entram pela porta estreita e apertada. Poucos estão dispostos a negar a si mesmo e a renunciar a tudo pelo Senhor. Mas eu quero dizer ao Senhor, de todo o meu coração, e pedir, dizer que eu te amo, e pedir que o Senhor coloque cada vez mais um desejo, uma vontade de buscar a sua face. Que possamos permanecer famintos e sedentos pelo Senhor sempre. Que essa fome sempre aumente. Essa sede passa do teu sangue sobre nós. Renova cada vida. Levanta com poder. Passa do teu sangue sobre cada vida que está conosco, cada pessoa. Meu Deus, que tem nos acompanhado. Passa do teu sangue sobre todo o ministério, mudança de vida, sobre os templos, os nossos líderes, o nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue agora e eu oro para que a palavra seja pregada em todos os lugares com muita responsabilidade, que a unção e o poder, ó meu Deus, sejam derramados sobre os templos, sobre o nosso povo, que vidas sejam renovadas, poderosamente abençoadas, curadas e saradas. Visita os lares dos teus servos com salvação. Visita todas as áreas, restaurando e abençoando. Fortaleça na saúde mental, emocional, física e espiritual. Dá poder, dá ânimo, dá visão revelada. Eu oro por visão revelada. Eu oro para que o Senhor derrame sobre nós os 7 Espíritos. Eu oro, Senhor amado, que o Senhor venha sobre nós e nos dê poder, capacidade de ver, passa colírio nos nossos olhos, endireita o que está torto e aplane o que está áspero na nossa vida, tira as escamas dos nossos olhos, tira o argueiro. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Nos dá visão. Eu oro por visão, nos dá visão. Senhor, tem muita gente que tem visão perfeita, mas é cega. Eu oro por visão, nós precisamos ver, nos ajuda a ver o que está oculto, nos dá discernimento, sabedoria. Meu Deus, levanta cada um com grande poder, força. Que aqui, meu Deus, todos tenham essa vontade de servir o Senhor com fervor. Um fervor, que sejam cristãos fervorosos, cheios do teu Espírito Santo. Eu repreendo todas as obras do mal contra nós, seja inveja, olho gordo, maldades, rituais demoníacos, pragas, orações contrárias, jejuns de feiticeiro, atuações demoníacas, ódio, ira, olhar, desejo de derrota, seja lá o que for, eu destruo no nome de Jesus. Toda atuação demoníaca, todos os laços, todas as obras do mal, toda a ferramenta preparada contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Toda língua que se levantar contra nós, eu destruo em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus tem poder sobre a igreja, sobre cada vida, sobre o nosso povo, sobre o nosso templo, sobre a nossa reunião, sobre todo o ministério, todo o nosso povo. Eu repreendo todas as obras do mal e desfaço as obras demoníacas em nome de Jesus Cristo. Cubra-nos com teu sangue, abençoa-nos, envia anjos poderosos para estarem ao nosso redor. Assuma o controle dessa reunião e fala aos nossos corações. Nós precisamos do Senhor. Eu entrego este trabalho e tomo posse no meu espírito de unção, de poder, e que o Senhor fale aos nossos corações. Se não estiver aqui, não tem sentido. Mas se o Senhor se fizer presente, seremos imensamente abençoados.
Mais uma vez, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade gloriosa. Nós te amamos muito. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda. Só estarei por cima, nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos ler alguns versículos antes. Vamos começar com Deuteronômio 23, 7. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Eu vou continuar lendo. Mas o edomita, os edomitas eram descendentes de Esaú. Por isso fala seu irmão. Esaú foi o irmão mais velho de Jacó, que tinha primogenitura, rejeitou, Jacó depois enganou e pegou, etc. Os edomitas vieram de Esaú. Os egípcios, você sabe, por muito tempo, Israel esteve. E foi para lá, eles desceram no tempo de José, em que ele era governador. E aí, depois que José morreu, que entrou outro faraó, que não sabia da história de José e tal. Então, foi quando a opressão começou a vir sobre Israel. Mas vamos continuar. Vamos para Josué 9, 14 a 20. Os israelitas examinaram as provisões dos heveus, mas não consultaram o Senhor. Não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida. E os líderes da comunidade confirmaram com juramento. 3 dias depois de fazerem o acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e 3 dias depois chegaram às cidades dos heveus, que eram Gibeon, Quefira, Beerote e Kiriate Jearim, mas não os atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, que lhes responderam: fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim. Vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina, por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. Mais tarde, aqui em 2 Samuel 21, 2, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel, os havia tentado exterminá-los. Ok. Então, já eu leio o que está em Números e vamos seguindo. Nós começamos com Deuteronômio 23, 7, que diz: não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois viveram como estrangeiros na terra deles. Em outras palavras,
vocês não podem agir como eles agem. O comportamento de vocês tem que ser completamente diferente deles. Então, os edomitas não foram bons com Israel. Mas Deus disse que Israel não podia rejeitar os edomitas porque ele é seu irmão. E os egípcios também não foram bons com Israel. Mas o Senhor disse que não era para Israel rejeitar os egípcios, porque num tempo da vida deles, eles foram estrangeiros e tiraram o sustento de lá e viveram lá. O Josué não orou para fazer esse juramento, esse acordo, esse contrato com os gibeonitas. Aí você vai dizer, pode dizer, se você conhece a história, os gibeonitas enganaram Josué. Eles moravam ali perto e criaram toda uma situação, colocaram roupas velhas, pão velho, para enganar o Josué, que eles eram de uma terra distante, para serem aceitos no meio de Israel. Ou que Israel fizesse paz com eles. Mas, na verdade, aquilo era mentira. Foi toda uma coisa, foi uma coisa tramada. Mas, como eu li para você, Josué, Israel não orou, não consultou o Senhor. Acreditou naquilo e fez o acordo. A partir do momento que Israel assumiu aquilo, digamos, assinou um contrato, era irrevogável, não podia ser quebrado. Foi feito por juramento. Tanto que, muito tempo depois do reinado de Saul, quando tinha que Deus mandava ele fazer algo, ele não fazia, quando Deus não mandava, ele fazia, né? Era bem dele. E ele tentou exterminar os gibeonitas. E aquela quebra, quando ele quebrou aquele juramento, aquela quebra de contrato, trouxe para Israel uma fome que já durava 3 anos. Para mostrar que Deus não aceita. Uma vez que você assumiu algo, você vai ter que ser responsável e manter aquilo. Ainda que o seu irmão edomita haja mal com você, você não pode agir mal com ele. E ainda que os egípcios tenham sido maus com você, e Deus já tratou com os egípcios, mas não os rejeitem. Porque você precisa ter dentro de você um espírito grato, que por um tempo da tua vida você viveu lá, e foi de lá que você comeu, bebeu e tirou o seu sustento. Isso é muito forte. Deixa eu ler Números 20, 14, para você ver o que Edom fez com Israel, quando Israel estava passando pelo território dele. De Cádiz, Moisés, Números 20, 14. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades, eu quero que você preste atenção nisso, porque nós vamos ver numa outra situação Moisés mandou falar a mesma coisa, e a ação foi diferente. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo, assim diz o teu irmão Israel, tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito, e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles, mas quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra.
não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum, passaremos pela estrada do rei e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui. Por nada, maldade mesmo. E Edom sabe que Israel é seu irmão. Todos os edomitas sabiam. Porque eles vinham de Esaú, Israel de Jacó, Isaac, Abraão. Então, ele sabia disso. Ele podia facilitar. Aquele povo podia ter facilitado, mas não quiseram, aquelas pessoas. Não quiseram. Mas Edom respondeu, vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. Os israelitas disseram, iremos pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos bebermos de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé e nada mais. Mas Edom insistiu, vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou, presta atenção, isso não era próprio de Israel. Israel, quando era atacado, ele ia partir para cima. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, o que Israel fez? Diga comigo, Israel desviou-se dele. Por quê? Porque Edom é seu irmão. Não rejeitem o edomita, porque ele é seu irmão. Ele pode agir errado com você, mas você não vai agir errado com ele. Ele é seu irmão de sangue, ele é seu irmão na fé. Ele agiu errado com você, mas você não vai agir errado com ele. E não rejeitem os egípcios. Porque você viveu na terra deles. Eu espero sinceramente que você receba essa mensagem, porque ela é transformadora. Nos mostra, muitas vezes, erros que nós cometemos, porque nós nos igualamos aos edomitas, aos egípcios, até mesmo aos gibeonitas. Ele endurece contra mim, eu endureço contra ele. Ele me fez o mal, eu vou pagar com a mesma moeda. Ele me enganou, então eu tenho o direito de quebrar esse contrato, esse juramento. Mas o que Deus deixou sempre claro para Israel? Israel era o seu povo. É o seu povo. Então ele deixava isso bem claro. Que Deus era com Israel. O tratamento com Israel era diferenciado. Israel era um povo, aquele povo nunca perdia, um povo imbatível. Mas a quem é muito dado também é muito cobrado. Eu tenho algo grande com você, mas o seu comportamento tem que ser diferente dos demais. Você não pode agir igual todo mundo age. Você não pode ter a cabeça que todo mundo tem, você não pode ter as reações que todo mundo tem, você não pode proceder da mesma maneira que todo mundo procede. Se você quer se destacar, se você deseja que haja um diferencial na sua vida, tem que começar com as suas escolhas, as suas decisões, as suas reações diante das situações da vida. Nós vemos aqui que Edom foi pura maldade. O que tinha? Ele disse, nós vamos, ainda que alguém beba da sua água, nós pagamos a água. Não, por maldade. Sabe quando uma pessoa podia facilitar para você e ela não facilita de jeito nenhum?
Ela podia, você não está pedindo nada, eu só quero, nós só aqui, ó, queremos apenas atravessar a pé e nada mais. É só isso, eu vou passar aqui, ó, e vou embora. Não. Não. E além de não permitir, atacaram Israel. E você vê Israel numa atitude atípica. Se desviou deles. Porque numa situação assim, quando eles eram atacados, eles partiam para cima. Quando aquilo era liberado por Deus, quando eram pessoas, povos inimigos, liberados por Deus. Mas havia uma direção. Não rejeitem o edomita, porque ele é seu irmão. Ele endurece contra você, mas você não vai fazer assim. E não rejeitem o edomita e não rejeitem os egípcios. Qualquer pessoa diz assim, o quê? Mas eles fizeram isso, pesaram a nossa vida, isso, aquilo. Não, por um tempo vocês foram bem tratados, depois vocês viveram situações, agora o que conta é, vocês viveram na terra deles como estrangeiro. Então lá vocês viveram, vocês comeram. Então não rejeitem, porque vocês viveram na terra deles. Deus tratou com os egípcios, mas disse para Israel, não rejeitem o egípcio, porque vocês viveram lá. Com os gibeonitas foi feito um acordo. Um juramento que ninguém ia tocar neles. Eles enganaram Israel. Contaram uma história mentirosa. Mas o acordo foi feito. E quando um rei quebrou aquele juramento, indo contra eles, Deus tratou. Porque Deus não permite que o seu povo haja dessa maneira. Se você passar por cima de algo que foi bem acordado, você vai ter problemas. Então, aqui deixa bem claro. Mas espera aí, eu assinei um contrato. Mas agora eu descobri que tem isso, tem aquilo, tem aquilo. O que é que começou lá? Eles não consultaram o Senhor para fazer aquilo. Muitas pessoas não consultam o Senhor para tomar uma decisão. E depois elas se julgam no direito de ir lá e desfazer, quebrar um contrato, rescindir, fazer algo, sendo que já foi assumido aquilo. Ele foi lá, fez algo sem pedir direção de Deus. Você foi lá, comprou algo, né? Você pediu direção de Deus para comprar aquele celular? E agora ele deu problema? Você pediu direção de Deus para ir lá comprar aquele carro? Você pediu direção para ir lá comprar aquilo lá, tal coisa, e fazer tal coisa? Pediu? Não pediu. Agora você fez um acordo, você assumiu algo. Mas ele me enganou. Os gibeonitas também tinham enganado. Mas você pediu direção? Alguém te forçou a fazer aquilo? Alguém forçou o Josué a ir lá e fazer aquele acordo com eles? Não. Ele fez. Mas por trás tinha uma mentira. Ok, mas ele também não consultou o Senhor. Mas ninguém forçou ele a fazer aquilo. E agora ele quer quebrar o contrato. Quando um rei fez isso, veio uma praga sobre Israel de 3 anos. 3 anos. O edomita. O edomita foi mal comigo. Ele é meu irmão, mas olha o que ele fez comigo. Ele é meu irmão na fé, ele é meu irmão, ele é meu parente, ele é meu irmão de sangue, mas olha o que ele fez comigo, eu também vou fazer com ele. Não rejeita um edomita porque ele é seu irmão, mas ele nem deixou passar lá e ainda me atacou. Desvie e siga o seu caminho. Você quer muito? Você me pediu muito, não pediu? Então você não pode agir igual ao seu irmão
Edom. Israel não pode ser igual a Edom. Edom te ataca, mas você não ataca o Edom. Os edomitas te atacam, mas você não ataca os edomitas, porque Israel é diferente dos edomitas. Deus não estava com os edomitas, mas estava com Israel. Deus não estava com os gibeonitas, mas estava com Israel. E Deus não tratou com Israel, porque ele estava com pena dos gibeonitas, mas porque Israel descumpriu algo que havia sido feito. E como íntegro que devia ser, Deus ia tratar com ele para dar uma lição. Haja com integridade, você assumiu algo, passe o tempo que for, você vai ter que cumprir. Ah, mas o que os egípcios fizeram, nos massacraram, foram cruéis, mas você viveu lá. Por um tempo foi de lá que você tirou seu sustento. Ingratidão é uma forma de injustiça. Não tem uma coisa mais terrível, uma deformidade de caráter que é a ingratidão. Preste muito atenção antes de você ir processar uma empresa que você trabalhou. Se você tiver total certeza, busque a Deus, direção, e tenha certeza que Deus está naquilo. Porque você pode até processar. Você pode até aquela empresa fazer um acordo com você. Você pegar um dinheiro, mas aquele dinheiro, se ele não for justo, ele vai trazer tanta maldição para a sua vida. Vai ser um divisor de águas para o mal. Que não vai valer o desgaste. Porque se por um tempo você trabalhou lá, tirou seu sustento, viveu daquele lugar, agora você sai, porque me trataram assim, foi mesmo? Muito bem, os egípcios trataram muito mal Israel, e Deus diz, não rejeitem os egípcios, porque vocês moraram lá na terra deles, e viveram da terra deles. Alguém um dia te ajudou, agora você virou as costas, não quer nem saber dessa pessoa. Um dia ela estendeu a mão para você, mas a sua ingratidão é tão grande, que você nem lembra, você acha que ela fez mais do que obrigação. Com tudo que os egípcios foram terríveis com Israel, Deus disse, não rejeitem o egípcio, porque você morou na terra deles. Se isso não for forte para você, não te ensinar nada, é lamentável. Porque muitas pessoas têm vivido problemas, e não poucos, pela forma de agirem na vida. Como um servo do Senhor, Deus espera que você tenha um comportamento completamente diferente dos demais. Deus não é com o mundo, mas é com você. Deus não era com os edomitas, mas era com Israel. Deus não era com os egípcios, mas era com Israel. Deus não era com os gibeonitas, mas era com Israel. Todavia, Israel não podia rejeitar o edomita, não podia rejeitar os egípcios e não podia quebrar o juramento, o acordo, o contrato que fez com os gibeonitas. Mesmo os gibeonitas terem enganado Israel. Mas ninguém obrigou Israel a ir lá fazer aquele acordo. Mas também Israel não orou pedindo direção de Deus. E agora eu estou com raiva dos gibeonitas, eu vou quebrar meu juramento, o acordo que eu fiz com ele, porque você orou? Não. Alguém te obrigou a assinar? Não. Então sofro o dano agora. Porque foi isso que Deus deixou bem claro. Agora não. E quando Saul atacou os gibeonitas, tentou exterminá-los, veio uma praga sobre Israel, como lição, e Davi, já era no reinado de Davi, Davi perguntou, mas por que isso? Porque Saul quebrou um juramento que foi feito com os gibeonitas, e isso não se faz. Leve o tempo que for. Se você passar por cima de algo que você deu a sua palavra, você vai ter que voltar e reparar aquilo. Se um dia você deu a sua palavra diante de Deus é um contrato.
Você precisa pensar o que você está falando. Você prometeu algo a alguém? Você se comprometeu? Isso é forte. Porque, às vezes, a pessoa não está vendo. Mas Deus, Ele tem uma obra com cada um de nós e Ele vai nos refinando, nos purificando. E se você quer ir para um alto nível, Ele também vai exigir mais de você. Você vai longe, você quer ir para... Você quer muito de Deus? Ele também vai exigir mais de você. Você não vê Ele exigindo de Edom, não vê Ele exigindo dos egípcios, não vê Ele exigindo nada dos gibeonitas, mas vê Ele exigindo de Israel. Porque Ele não era com os edomitas, Ele não era com os egípcios e nem era com os gibeonitas, mas Ele era com Israel. E o que Ele tinha com Israel, Ele não tinha com nenhum outro povo. E o que Ele fez por Israel, Ele não fez por nenhum outro povo. E o que Ele prometeu a Israel, Ele não prometeu a nenhum outro povo. E o cuidado que Ele tinha com Israel, Ele não tinha com nenhum outro povo. Sendo assim, Israel, tendo um cuidado tão especial, também tinha que ter um comportamento especial, completamente diferente. Quantos estão entendendo? Olha aqui com Seom e Og. Diferente, completamente diferente. Vamos ler aqui. O que eu disse para você prestar atenção, o que os mensageiros disseram a Edom foi a mesma coisa que foi dito para Seom. A mesma coisa, ó. Números 21 a 26, depois do 31 a 35. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus, deixa-nos atravessar a sua terra, não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel, diga comigo, porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhes as terras desde o Arnon, desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo tomado todas as terras até o Arnon. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povoados ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. Mas o Senhor disse a Moisés, não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, o mesmo, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra deles também. Outra situação. Uma situação completamente diferente. Você precisa saber em que terreno está pisando. Você precisa saber com o que está lidando. É seu irmão? Deus manda você não rejeitar. Ele mandou você conviver com o edomita e com o egípcio. Mas mandou você disse não rejeite. Ou seja, o seu tratamento tem que ser diferente. Mas ele não falou mesmo
sobre os outros povos. Mas falou com o edomita, ele é seu irmão, não rejeite. Com o egípcio, você viveu na terra dele. Gibeonita, você fez um acordo com ele. Ninguém mandou você fazer, você fez. Você não orou para fazer e fez. Agora você não vai quebrar. Você tem que ter palavra. Agora, é Seom? É Og? Ele te atacou? Deus não falou nada sobre Seom e Og. É injustiça, é outro tipo de situação, está dentro da razão. Lute, não se curve. É outro tipo de situação. E nós precisamos saber exatamente com quem estamos lidando, em que terreno estamos pisando, para não nos metermos em encrenca, em problemas, porque cada situação é uma situação. Você realmente é uma situação como era aqui, Seom, Og. Deus não falou nada sobre isso. Quando eles atacaram Israel, era outro tipo de povo, era outro tipo de situação. Mas sobre o edomita, que é seu irmão, sobre o egípcio, que você viveu na terra dele, e sobre os gibeonitas, que você fez um acordo com ele, já foi avisado. Agora, está fora disso, vem uma situação injusta, uma situação, você está dentro do seu direito. Você conquistou em batalha, você pegou o que é seu, mas quando é que é o seu irmão, tem uma atitude diferente. Quando é com o egípcio, você já viveu na terra dele. Um dia foi de lá que você tirou o seu sustento, agora não presta mais. Deus mandou você lembrar que você viveu lá um tempo. E muitas pessoas se esquecem. Mas Deus nos ensina como cristãos a termos um comportamento diferente. Eu quero mais que os egípcios se danem. Não, você esteve lá, não rejeitem, porque você morou na terra deles. Eu tratei com eles, mas não os rejeite. Não rejeitem os egípcios, porque um dia vocês foram estrangeiros lá. E às vezes as pessoas, elas são injustas, elas são ingratas, porque muitas vezes elas não sofreram nada que tenha relevância, e ainda que tivesse, como foi com os egípcios, o Senhor mandou que eles tivessem, não os rejeitasse. E algumas pessoas, por nada, elas são extremamente ingratas, perversas. E Deus nos ensina sobre tudo. Com Edom, eles se desviaram, quando eles endureceram. Mas com Seom e Og, não. É outra situação. E cada um de nós precisamos saber que situação é essa, onde estamos pisando, buscar o discernimento de Deus para as coisas, porque às vezes estamos agindo de uma forma que vai contra aquilo que Deus espera de nós. Deus espera um comportamento íntegro dos seus. Olha isso aqui, em 1 Timóteo 4,12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que aqui Paulo falou para o Timóteo: você é jovem, mas não é porque você é jovem que você não pode ter um comportamento altamente íntegro.
Que isso não seja um peso, que ninguém despreze você por você ser jovem, mas mostra a eles que mesmo sendo muito jovem, você é um exemplo de fidelidade, de palavra, de trato, no amor, porque o cristão anda em amor, no espírito, na fé, na pureza. Você tem que ser um exemplo. Deus vai requerer de nós coisas que não vai requerer dos edomitas, dos egípcios, dos gibeonitas. Deus vai requerer de nós. Às vezes você diz assim, eu tenho... o edomita endureceu comigo, ele fez isso, fez aquilo, ele é da minha família, ele é isso e aquilo. Quem é o mais forte? O mais forte é o que cede. Quem é o maduro? O maduro é o que cede. É o que não rejeita. Ele te rejeitou, mas você não rejeita ele. Ele te ataca e você desvia dele. Ah, mas olha o que os egípcios fizeram comigo. Deus não tratou com eles? Pode deixar que Deus vai tratar. Ele sacudiu os egípcios no meio do mar. Mas você tem que lembrar. Talvez a gente, na emoção, num momento de grande emotividade, você não lembra. Você acaba também sendo injusto. Mas Deus disse, um dia você foi estrangeiro na terra dele. O que Deus estava dizendo é, você habitou naquela terra, você tirou o sustento daquela terra. Foi de lá que você comeu. Aquilo te serviu por um tempo. Então, você não vai rejeitar, porque você precisa entender sobre gratidão. Ah, mas os gibeonitas mentiram para mim, me vendeu um trem estragado e errado, fez algo. Você orou? Ah, não, então, mas é que eu achei, então. Você assumiu um compromisso? Então, peraí, seja fiel na palavra e no trato. Porque quando Saul não foi fiel na palavra e no trato, ele quebrou aquele juramento, aquele acordo, ele quebrou aquele contrato, veio um problema muito grande para Israel. 3 anos de fome, que Deus tratou com Israel, porque Israel não podia ter agido daquela maneira. Israel recebia muito de Deus, para agir de uma forma que Deus reprova. E eu vou repetir, Deus não era com os edomitas, não era com os gibeonitas, não era com os egípcios, mas era com Israel. E o que Deus fazia na vida de Israel, não fazia na vida de nenhum dos outros, na vida de nenhum deles. E Deus não queria que eles agissem igual a todos eles. E Deus deixou claro aquilo. Em Filipenses 3,17 diz assim, irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Qual é o padrão? Íntegro, fiel, diferente. Você age diferente de todo mundo. Você é o cristão. Então você é fiel na palavra, no trato, na fé, você anda em amor, você age diferente dos demais. O seu comportamento é diferente. Isso na sua casa, no seu casamento. Quem é o maduro? Qual é o cônjuge maduro? É aquele que... E o maduro espiritual é aquele que cede, é aquele que releva, aquele que deixa passar, aquele que cobre, aquele que se coloca como coluna. Ah, ele me fez isso, eu vou fazer o mesmo com ele. Como é que ele agiu com os edomitas?
Não rejeitem. E os edomitas atacaram, e ele fez o quê? O que Israel fez? Desviou. Ele desviou. Israel desviou. Foi isso que Israel fez. Então, às vezes, dentro de casa, você faz isso. Você desvia. Você deixa isso, não vou mexer com isso. Dentro da sua casa, da sua família, tem situações e situações. Mas você é o cristão, mostra a sua fé nessa família. Dentro da igreja, tem aqueles irmãos na fé imaturos, mostra a sua fé. Mostra a sua maturidade, o forte suporta, a Bíblia diz. Você é o mais forte? Então, deixa isso, releva. Porque você vai ver muita coisa, muitos edomitas dentro da igreja, dentro da sua família. Às vezes você é casado com um edomita. Você está falando, eu só quero passar aqui, sabe? Facilita aí. Não, você não vai passar coisa nenhuma, não cede por nada. Israel fez o quê? Desviou. Os egípcios, no início, quando ele desceu no tempo de José, eles foram muito bem tratados, Israel. Depois subiu um outro faraó, que não sabia da história do José, e tratou mal, mas antes não. Então você vê que Deus nos ensina a agir da maneira correta na vida. Então, por um tempo, aquele emprego foi bom, aquele lugar ali onde você tirou o seu sustento, foi bom. Aí, de repente, agora não está bom mais, e agora eu não quero nem saber, vou agir assim, assado. O Senhor diz, não rejeitem um egípcio, porque você foi estrangeiro lá, você morou na terra deles. E se você morou lá, você tirou o sustento daquela terra, você comeu daquela terra, bebeu daquela água, é isso que Deus estava dizendo. Você comeu daquele lugar. E a gente tem que pensar, que às vezes a ganância, Deus trata com o egípcio, mas mandou Israel não rejeitá-lo. Deus trata. E o Egito simboliza o mundo também. E que fala para nós não rejeitarmos as pessoas. Isso mostra, não é para você conviver com ele, mas para você ter um comportamento diferente dele. Porque às vezes você tem o seu vizinho, representa um egípcio, ele é um mundano. Mas você é o cristão. Dê um bom exemplo para ele. Você precisa aprender a dar um bom exemplo. O seu comportamento tem que ser diferente. Você deu a sua palavra para o gibeonita. Ainda que ele tenha te enganado. Mas você deu. Você precisa ser uma pessoa de palavra. A falta de... Aqui, o padrão, vivam de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. E o padrão apresentado por Paulo foi um padrão alto. Você quer viver muita coisa grande em Deus, então você tem que ir e ter um padrão alto de vida. Valores altos. Um comportamento íntegro. Ser uma pessoa de uma palavra só. Estável. Equilibrada. Uma pessoa que fala e cumpre, que marca e chega. Uma pessoa, isso tem a ver com disciplina. Você tem que ser, e disciplina começa na mente. Se você não tem disciplina mental, você não tem disciplina na vida.
disciplina mental. Se a sua mente não é disciplinada, como é que a sua vida vai ser? Suas obras serão, seu comportamento será? Jamais. Vamos aqui para 2 Tessalonicenses 3, 7 a 9. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Primeiro, eu vou terminar de ler, mas aqui a primeira coisa, Paulo tinha uma preocupação de não ser pesado para ninguém. E você precisa prestar muita atenção para você não ser um peso na vida de uma pessoa. Porque quem dá alívio aos outros recebe alívio. E toda pessoa que se torna um peso na vida de alguém, uma pedra no sapato de alguém, nunca você vai ver essa pessoa ter paz, essa pessoa ser feliz. Você não vai. Essa pessoa não vai ter paz, essa pessoa não vai ser feliz. Mas olha aqui, ó, não porque não tivéssemos tal direito. Ele está dizendo, nós tínhamos até esse direito. Às vezes a gente tem direito a algo. Mas olha o que ele disse, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Ai, como eu amo isso! Eu tinha esse direito, mas eu abri mão desse direito para ser um grande exemplo para vocês. Nós tínhamos esse direito, mas nós tomamos uma decisão diferente para sermos um bom exemplo para vocês. Aqui, ó, para ser imitado aqui, um modelo, para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Eu até tinha esse direito, mas eu abri mão desse direito para ser um modelo que vocês possam usar e imitar. Será que você seria capaz de abrir mão de um direito, simplesmente para ser um bom exemplo para outras pessoas, para encantar as pessoas em relação a Jesus Cristo, para ser um bom representante de Cristo? Dia e noite nós trabalhamos, para não sermos pesados a nenhum de vocês, não porque não tivéssemos tal direito. Israel tinha todo o direito de atacar os edomitas. Eles atacaram. Israel tinha todo o direito de dizer, não quero nunca mais saber dos egípcios. Israel também tinha o direito de dizer, vocês nos enganaram, gibeonitas, vocês mentiram para nós fomos enganados. Mas por amor a Deus, as direções vindas do céu decidiram agir diferente. Isso para você não é forte? São essas pessoas, é por isso que Israel foi uma nação imbatível. Porque quando se submetia a Deus e obedecia a Deus, Deus podia honrar e honrar. E Paulo estava dizendo, nós tínhamos esse direito, mas nós abrimos mão dele, para que pudéssemos nos tornar um modelo, um modelo para ser imitado por vocês. Você tem um direito e abre mão dele. Você tem direito de, muitas vezes, desabafar e falar lá, estou cansado disso, você abre mão para ser um bom exemplo, um bom representante de Cristo, e as pessoas poderem imitar a sua conduta. Você abre mão de coisas, e confia em Deus, e essas pessoas são sempre honradas por Deus. Elas nunca perdem. O duro é aquela pessoa, não vou nem falar dos mundanos, porque jaz no maligno o mundo. Eu falo dos cristãos, que tudo, eu estou perdendo. Você não perde por fazer o que é certo em Deus. Você não perde. Não perde.
Mas na injustiça, ou indo contra a palavra de Deus, ainda que você tivesse aquele direito, mas se a palavra diz não, deixa-os para lá, deixa-os para lá. Eles tinham o direito de atacar. Os edomitas atacaram, mas eles desviaram. Eles tinham o direito de quebrar o juramento que fizeram com os gibeonitas, porque eles mentiram para eles. Foi uma mentira, assim, daquelas, cabeluda, muito bem armada, eles armaram para eles. Mas uma vez que o acordo foi feito, como homens de Deus, não podiam quebrar. Tito, vamos juntos. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Nós ensinamos as pessoas mostrando integridade e seriedade. Integridade e seriedade. Você tem que entender que você não pode ser um funcionário como todo mundo é. Você não pode ser um patrão como todo mundo é. Um chefe como todo mundo é. Você não pode ser igual a todo mundo, porque você não é todo mundo. Você precisa ter um comportamento diferente. Você não pode agir como os edomitas, você não pode agir como os egípcios, você não pode agir como os gibeonitas. Eles erraram com você, mas você tem que ter um comportamento diferente com eles. Você tem que lembrar isso que Paulo falou. Nós não queríamos ser pesados a nenhum de vocês, embora tivéssemos tal direito. Mas para que nos tornássemos um modelo, não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês, eles abriram mão daquele direito. O mundo, você só ouve isso, o mundo é centrado em si mesmo. Nos dias de hoje, os homens são amantes de si mesmos. Tudo é sobre mim, para mim, a respeito de mim. Mas os cristãos não podem viver dessa maneira. O nosso comportamento tem que ser diferente. A nossa visão é diferente. A sua maneira de lidar com as coisas. Você não pode ser uma pessoa como sair por aí e agir como todo mundo age. Porque você não é como eles. Você não é um edomita. Você não é um egípcio. Você não é um gibeonita. Eles erram com você, você não erra com eles. Eles agem de uma forma que você muitas vezes até se sente no direito de revidar, mas você tem um Deus Todo-Poderoso que vai trabalhar por você. Deus não é pelo edomita, Deus não é com eles, não é com os egípcios, Deus não é com os gibeonitas, mas Deus é com Israel. Deus é com você. Deus é com você. Então, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com o que sai da sua boca. Cuidado com críticas, julgamentos. Com a mesma medida que você mede, você vai ser medido. Cuidado. Cuidado, não triunfe sobre o inimigo, porque Deus tira a mão de cima dele. Está escrito isso em Provérbios. Tenha um comportamento reto. Alguém te fez esperar, não deixa ele te esperar. Alguém foi indisciplinado com você, seja disciplinado com ele. Não te pagou, paga você da maneira certa. Tenha um comportamento diferente das pessoas que cruzam o seu caminho. Ele não te deu bom dia, dê você. Ele não foi educado, seja você educado. Porque Deus honra esse tipo de gente.
São essas as pessoas que Deus pega para honrar. São aquelas que representam bem. São aquelas que até abrem mão de um direito, simplesmente para ser um modelo, um exemplo a ser seguido, um bom representante de Deus. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça da melhor maneira. Cada dia que passar, tenha um comportamento que agrada a Deus. E quando Deus, no caso de Seom e Og, eles estavam no direito, Deus permitiu. Então tem situações e situações, e nós precisamos saber em que terreno estamos pisando. Eu estou repetindo isso para você guardar. Porque muitas vezes Deus nos manda ir e assim, endurecer mesmo sobre uma situação. Ixi, quantas vezes Deus nos manda, não abra mão, não ceda para isso de jeito nenhum. Tem coisa que Deus vai falar para você, não vai ceder para isso. Porque você realmente está dentro, aquilo é algo que Deus não quer que você abra mão. Mas tem coisa que Ele já deixou certo ali. Que muitas vezes é um teste de obediência. Ele está te testando. E aí você tem que passar no teste. Porque se você passar no teste, Ele vai te honrar grandemente. Ele já avisou que o edomita é seu irmão. O egípcio, então ele já deu a linha. O egípcio, você habitou na terra dele. O gibeonita, você podia ter se livrado disso, mas você foi lá e você não tinha. O gibeonita não tinha nada com Israel, nada. Deus nunca falou nada sobre o gibeonita. Mas falou sobre o edomita e falou sobre o egípcio. Mas acontece que o gibeonita foi Israel que cometeu um erro. Foi lá e fez um acordo. E a partir do momento que fez um acordo, Deus fez cumprir. Você entendeu isso? Então, você tem que entender. Deus falou sobre o edomita. É seu irmão. Falou sobre o egípcio. Você habitou na terra dele. Ponto. Mas aí, eles caíram num laço. Porque não oraram, não consultaram o Senhor. E caíram no engano. Mas eles caíram. Exatamente por isso, porque não buscaram a Deus. Agora Deus disse, agora vocês vão cumprir. Já que você fez um acordo, eu mandei você fazer, mas você fez, agora você vai cumprir. Então era só edomita e egípcio. Mas já que você acrescentou os gibeonitas na sua lista, agora você vai ter que honrar também. Mas Deus não falou nada de Seom e Og, dos amorreus e por aí vai. Era outro tipo de situação. Então, tem situações e situações. E ainda que uma pessoa diga assim, eu não sei, eu não estou entendendo. Não entende sim, e o Espírito Santo não nos deixa enganados. Você está entendendo direitinho. Se você prestou atenção, você sabe do que está sendo dito, e o Espírito Santo não vai nos deixar enganados. Então, você vai saber muito bem o que representa o edomita, o que representa o egípcio, o que representa o gibeonita. Esses três grupos. E no mais, se Deus manda você segurar firme, segura. Se Ele manda você agir de determinada forma, você vai agir. E assim por diante. Ele, quando os mensageiros falaram com Seom, da mesma forma que falou com Edom. Só que com Edom, eles desviaram. E com Seom, quando ele atacou, porque Edom também atacou, mas eles desviaram. Mas Seom não. Seom, eles conquistaram as terras deles. Era outro tipo de situação. Tem situações e situações. E um cristão que tem discernimento de Deus
sabe muito bem como se posicionar em cada uma delas. E quando nos posicionamos da maneira correta, somos altamente honrados e abençoados por Deus. Amém? Coloquem-se em pé. Vamos colocar as mãos no coração. Vamos falar com o Senhor um momento. Ore ao Senhor nesse momento. Fale com Ele de todo o seu coração. Certamente você sabe como falar com o Senhor. E a primeira coisa que você deve pedir a Ele é discernimento. Eu preciso de discernimento. Eu preciso de divisão na minha vida. Quando Deus tem algo com alguém, você quer muito de Deus, é certo que Deus vai exigir mais de você. Israel, Deus era com Israel e tinha muito com Israel. Deus exigiu muito de Israel. Deus fez muito para Israel, mas exigiu muito também. Você tem que ter isso aí, muito gravado na sua mente. Tem que dominar você. Se você quer muito de Deus, você tem pedido a Deus muito, Deus vai fazer, mas Ele vai exigir muito de você também. Você não pode agir como os edomitas, como os egípcios, como os gibeonitas, não, você não pode. O seu comportamento tem que ser diferente. E, consequentemente, o resultado vai ser diferente. O Senhor vai passando do teu sangue sobre o teu povo, vai queimando do alto da cabeça a planta dos pés, cada um agora, vai se manifestando na vida de cada pessoa, dando visão, direção, dando a cada uma revelação certa, um entendimento profundo agora. Eu oro nesse momento para que essa pessoa tenha um entendimento da sua palavra e se comporte da maneira correta, sábia, prudente, temente. Eu oro, meu Deus, para que a palavra tenha entrado e esclarecido, aberto mentes. Ó, meu Deus, que seja um norte para a vida dessa pessoa, que ela saiba exatamente o que o Senhor está falando com ela. Tem muitos cristãos agindo como ímpios, agindo como edomitas, como egípcios, como gibeonitas, mas o Senhor deixou claro que Israel tinha que ser diferente desses povos, que Israel tinha que se comportar de maneira diferente de todos eles, Senhor. Ó Deus, ajuda cada um a entender e compreender, meu Pai, que não podemos reagir da mesma maneira que todo mundo reage por aí. E é por isso que muitas pessoas têm gemido, tem cristãos gemendo em situações dificílimas na vida. Ou mesmo como estava Israel, com aquela praga, 3 anos de fome, tudo amarrado, uma fome terrível. Por quê? Porque um acordo foi quebrado, um juramento foi quebrado, um contrato foi quebrado. E o Senhor não aceita, porque o seu povo tem que ter um comportamento diferenciado. Uma vez acordado algo, temos que ir até o fim naquilo. Uma vez algo assumido, nós temos que resistir até o fim, em fidelidade, em integridade, em seriedade. Ó Deus de Israel, eu oro para que o teu povo entenda a cada dia, que a palavra entre, que cada um se vista dessa mensagem, que ela entre de forma revelada, clara, que não fique nenhuma sombra de dúvida, e seja qual for a dificuldade que cada um tem tido, que se submeta ao Senhor, que simplesmente decida crer no Senhor totalmente e se submeter ao Senhor, porque quando obedecemos ao Senhor totalmente na nossa vida, nós somos abençoados. Que cada um entenda isso, Senhor.
Se devemos, temos que pagar. Se fomos injustos, precisamos reparar. Precisamos agir completamente diferente daqueles. Davi teve que reparar o erro de Saul, a injustiça cometida com os gibeonitas, porque algo foi acordado entre eles e aquilo não podia, o Senhor não aceitava que aquilo fosse quebrado. Isso para mim é forte, me ensina. O Senhor nos leva para um outro nível. Ajuda cada um a ir para um outro nível, Senhor. Ter uma visão elevada. Porque muitas vezes vivemos aí como cristãos, mas numa cegueira, sem diferença nenhuma dos edomitas, dos egípcios, dos gibeonitas. E nós não podemos agir igual eles. Porque o Senhor não era com eles, mas era com Israel. O Senhor não é com todos esses, com o mundo e com tantos, mas o Senhor tem sido conosco. E naturalmente que o Senhor vai exigir mais de nós. Ajuda, meu Pai, que a palavra entre, esclareça e dê força para cada um se posicionar e sair daqui pronto para praticar, para reparar, para mudar, para recuar numa decisão estúpida. Porque talvez essa pessoa já havia avançado numa decisão e o Senhor está dizendo, não, isso não vai ser bênção para você, isso vai ser uma maldição. Não coloca a mão, deixa que eu coloco. Quantas vezes o Senhor diz isso, se você colocar a mão, eu não vou colocar. Se você colocar a mão, eu não vou colocar. Eu não vou. Desvia do edomita. Não rejeita o egípcio, porque você viveu na terra dele. Não seja ingrato. Cuidado. Não quebre o acordo com o gibeonita. Você fez um acordo com ele e você não deve quebrar. Ó Deus, esclareça, que entre de forma revelada, que exploda dentro de cada um a revelação, que cada um esteja vendo claramente, sem nenhuma sombra de dúvida, o que o Senhor está falando, e que haja um posicionamento firme, decisões firmes, e talvez alguns que já estavam avançando em alguma decisão estúpida que recue, para que não pegue problemas para a vida. Que recue. Porque o Senhor vai honrar o fiel. Às vezes a pessoa acha que só tem um meio dela ser honrada, fazendo tal coisa, agindo por si mesma, mas não, quem nos honra é o Senhor. É o Senhor que nos honra. Quantas vezes algumas pessoas pensam que a única maneira dela ganhar o dinheiro é processando alguém e arrancando algo dele, e pelo contrário, aquilo pode ser a maldição da vida dela, porque o Senhor pode agir de uma outra forma e ser bênção na vida dela. Dá visão ao teu povo, meu Pai, coloca temor, que a tua palavra possa nesse momento estar estremecendo com cada pessoa, porque às vezes vem uma cegueira, a visão do mundo, conselhos, começamos a remoer coisas e acreditar em mentiras, quando na verdade, quem dá vitória é o Senhor. O Senhor é que nos dá vitória, o Senhor é que nos honra. É do Senhor que vem a vitória. O Senhor sabe como nos abençoar. O Senhor sabe de que maneira nos honrar. E se estivermos na fidelidade, na integridade, na seriedade, no lugar que devemos estar, o Senhor sempre vai nos honrar, sempre vai nos justificar, porque o Senhor está conosco. O Senhor não está com o edomita, não está com o gibeonita, não está com o egípcio, o Senhor está com Israel, é conosco, e se o Senhor está conosco, sempre venceremos.
Não precisamos agir de uma forma carnal, entrar na carne, como todo mundo age. Nós devemos agir de forma diferente. E seremos honrados pelo Senhor. Que essa palavra entre. Porque o Senhor tem o melhor da terra para cada um de nós. É o melhor que o Senhor tem. E não vamos desfrutar do melhor agindo por nós mesmos, colocando a mão, agindo na carne, tomando decisões da emoção, à base de sentimentos, não. Mas quando nós ouvimos a Tua palavra e nos submetemos a ela, e confiamos no Senhor, o Senhor pode nos erguer, pode nos honrar, pode trazer até nós coisas que jamais imaginamos. Ajuda, Senhor, que o Teu povo seja erguido agora com grande poder. E confie no Senhor, porque essa palavra é uma palavra de confiança. Quando nós confiamos no Senhor, o Senhor age na nossa vida. É o que o Senhor está dizendo, confia nele. Você não precisa botar a mão. Confia nele. O Senhor está com você, não está com aquele edomita. O Senhor está com você, não está com o egípcio. O Senhor está com você, não está com o gibeonita. E, portanto, Ele vai honrar você. Ele vai honrar você, grande e poderosamente. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. Entrega isso nas mãos de Deus agora. Entrega o edomita, o gibeonita, o egípcio. Entrega nas mãos de Deus. E pode ter certeza que Deus está com você e Ele vai fazer a obra na sua vida. Coloca lá, fala o nome dessa pessoa, dessa situação, dessa questão e coloca nas mãos de Deus. Eu estou entregando isso nas tuas mãos, Senhor. E vou seguir, eu vou fazer igual a Jael, estou me desviando agora e vou seguir o meu caminho. E eu não vou perder nada com isso. Eu vou enfrentar outras guerras e cada uma o Senhor vai me direcionar como devo fazer. Mas hoje eu recebi uma direção e eu vou confiar, eu vou crer e confiar. Porque eu sei que quando a gente crê e confia, somos honrados pelo Senhor. Eu estou entregando isso nas tuas mãos e sei que o Senhor vai agir por mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, com uma imensa gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo. Eu te amo e sei que o Senhor está fazendo uma obra grande aqui. Porque uma palavra como essa vem para salvar, vem para livrar. Porque às vezes estamos prestes a dar um passo que vai nos prejudicar. E que o Senhor não está naquilo. E o Senhor nos orienta e nos situa, nos dá um norte. E nos posicionamos e somos abençoados. Porque quando obedecemos, somos sempre honrados pelo Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigada. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu concordo com todos os clamores, com todas as situações que foram apresentadas ao Senhor. Eu ligo aqui na terra todas esses clamores, essas orações, essas situações de vitória, eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. E eu desligo toda a situação contrária que estava no caminho dessa pessoa para que sejam desligadas do céu. Eu concordo com mudanças, eu concordo com milagres, que essa pessoa veja a tua mão estendida sobre ela, que ela, meu Deus, por obedecer, por confiar no Senhor, que ela veja, Senhor, a tua ação. Porque se ela crer e confiar, ela agir com confiança, o Senhor vai honrá-la grandemente. O Senhor vai mostrar para ela que é da tua mão que vem a vitória. É o Senhor que vai dar vitória a ela. É o Senhor que vai honrá-la. Talvez ela só vê um meio de ter uma solução, mas o Senhor são múltiplas as suas formas de trabalhar, são múltiplas, e o Senhor vai agir na vida dela. Eu sei que o Senhor vai surpreendê-la com algo grandioso. O Senhor vai honrar o passo de fé dela. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por tudo e entrego tudo nas tuas mãos. Obrigada, meu Deus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.